Oi, gente, eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tentações, como vencer as tentações. Fique até o final desse vídeo que eu vou trazer 5 dicas, 2 delas são bem práticas na nossa vida. Antes da gente falar como vencer as tentações, precisamos saber o que elas são. As tentações são como uma vozinha na sua cabeça que fica falando para você fazer uma coisa que você não deve fazer. Quando você sabe que uma coisa é errada, mas a tentação ela fica assim: vai lá, faz, não vai ter problema nenhum não. Ninguém tá vendo, não vai dar em nada, não tem problema, você quer muito, faz isso. Só que você sabe que aquilo é errado. Isso é a tentação. Outra coisa que precisamos saber sobre a tentação é da onde ela vem. Será que ela vem de Deus? Será que ela vem do diabo? Da onde que as tentações vêm? E para responder essa pergunta, vamos ver um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, as tentações elas não vêm de Deus, porque Deus não tenta ninguém. E nesse texto a gente nem viu o nome do diabo. Sabe de onde vêm as tentações? De nós mesmos, da nossa carne, daquilo que nós desejamos. Como diz aqui, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos muito, nos atrai e nos seduz. Então, com essa sedução daquilo que nós queremos muito, nós acabamos cedendo à tentação. E aí sim, nós pecamos. Então, as tentações são um impulso que nos leva a pecar e elas vêm da nossa própria cobiça, elas vêm de nós mesmos, daquilo que nós queremos. Outra coisa para a gente falar mais um pouquinho sobre o que é a tentação é a diferença entre tentações e provações. Muitas pessoas confundem essas duas coisas porque as duas são coisas difíceis que nós precisamos vencer, mas na verdade elas são muito diferentes. Primeiro, porque a tentação ela tem um objetivo diferente da aprovação. Tiago vai dizer lá nos versículos 2 e 3 do capítulo 1 assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E lá no versículo 12 ele continua falando sobre isso. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, o objetivo da aprovação é te aprovar. Assim como quando você faz uma prova. Você faz uma prova para você ser testado, se você tem o conhecimento suficiente para ir para um próximo ano, seja na faculdade, na escola, para você trabalhar em alguma área. E para isso você precisa saber um conteúdo, você precisa dominar algo. Assim é na nossa vida também. Para a gente passar para um próximo nível, para a gente experimentar coisas novas, a gente passa por provações, mas sempre com o objetivo de ser aprovado. As provações, elas são boas porque elas nos preparam para as outras situações da vida, elas nos trazem perseverança e esperança, como diz lá em Romanos. A aprovação é boa, como diz Tiago, alegre-se pelo fato de passar por provações. E aí nesse mesmo capítulo, agora os versículos 14 e 15 sobre a tentação. Como eu já li o 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, como nós vimos, o objetivo da aprovação é te aprovar, mas o objetivo da tentação é fazer com que você caia em pecado. Uma coisa que você pode me perguntar é se a tentação é pecado. E a resposta para isso é não. A tentação não é de forma alguma pecado. Como nós lemos nesse texto, a tentação acaba se tornando um pecado se você fizer o que ela está te falando. Mas se você ignora essa voz e não faz o que ela está mandando, então você não está pecando. Então por isso nós vamos ver as 5 coisas aqui que eu falei que ia trazer para como não cair em tentação e isso não virar um pecado. Vamos aprender então com o mestre dos mestres, Jesus, que passou por tudo que nós passamos, inclusive as tentações. Essa história está lá em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 11. Vamos ler comigo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nesse texto aqui, quem está tentando Jesus é o diabo. Como eu falei, isso vem da nossa própria cobiça, mas podem ser coisas exteriores também. Pode ser um amigo, pode ser alguém que você conhece tentando te influenciar ao mal. Pode ser uma voz na sua cabeça ou pode ser o próprio diabo tentando fazer com que você caia, como ele fez lá no Jardim do Éden com Eva. Agora que nós lemos esse texto, vamos aplicá-lo na nossa vida. Como vencer as tentações? A primeira coisa é tome cuidado a quem você tem dado ouvidos. Na nossa vida vão vir muitas vozes de muitas direções falando para fazermos muitas coisas diferentes. E nós precisamos aprender a selecionar o que nós vamos dar atenção. A segunda coisa é você evitar ficar pensando naquilo. Então eu tenho um desejo muito grande de fazer uma coisa que é errada. Eu não vou ficar pensando, alimentando o meu desejo de fazer algo. Não, a partir do momento que aquilo chegar na minha mente, chegar no meu coração, eu vou eliminar aquilo de cara, porque quanto mais eu ficar pensando o quanto eu quero aquilo, maior é a chance de você cair em tentação e isso gerar um pecado. Então, corte o mal pela raiz. Quando começar a crescer aquela tentação, aquilo não é um pecado ainda, você já corta para isso não conceber e dar a luz ao pecado. A terceira coisa, e a mais importante, é para você usar a palavra de Deus. Assim como Jesus sempre respondia a Satanás usando a Bíblia, nós precisamos fazer isso também. Todas as respostas de Jesus era simplesmente recitar um versículo bíblico. Ele simplesmente falava o que a Bíblia diz que não era para ele fazer e não fazia. Com exceção à última tentação, que além de citar a Bíblia, ele manda Satanás embora. Assim como a gente falou no segundo ponto, cortar aquilo. Manda embora todo pensamento ruim que te leva a pecar. Agora, como que nós vamos fazer isso? Primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Segundo, você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa realmente ler, guardar aquilo no seu coração, meditar e fazer com que aquilo tenha sentido na sua vida. E depois colocar em prática. No caso da tentação, colocar em prática seria, assim que um pensamento ruim vir na sua cabeça, você diz: a palavra de Deus diz. E aí você vai pensar ali o que o versículo fala. Então, quando vir a vontade de mentir, você falar: a palavra de Deus diz que mentir é pecado, é errado. Qualquer coisa que vir na sua mente que seja errado ou que alguém disser para você, você vai repreender dizendo que a palavra de Deus diz que não, por mais que todas as circunstâncias dizem que sim. Se é pecado, a Bíblia diz que não, então não faça. Então, seja um conhecedor da palavra e aplique ela na sua vida, porque isso vai fazer total diferença na hora de vencer as tentações. E, além disso tudo, você precisa priorizar a palavra de Deus. Não adianta saber que diz aquilo e, mesmo assim, você escolher o pecado. É uma escolha que você faz. Se você vai cumprir o seu desejo ou o desejo de Deus, a vontade de Deus, o que a Bíblia está falando ou aquilo que você tanto quer. Coloque sempre o que Deus pensa acima do que você pensa, porque Ele não erra e Ele tem o melhor para você. E agora, os dois últimos pontos são os que eu falei que são mais práticos. Quarta coisa, então, para você vencer a tentação é tenha limites. Vou pegar um exemplo aqui de um pecado que a Bíblia condena, que é se embriagar. A Bíblia diz para não fazermos isso. Mas se você tem um limite aqui, que é não se embriague, você vai lá e pensa: vou tomar só um copinho. Aí você toma um copo, não acontece nada, você fala: vou tomar mais um. Não acontece nada, você vai fazer mais um. E aí você vai chegando perto do limite até que você cai em tentação. Então você precisa estabelecer uma coisa longe. Se aqui é o limite, você não pode se aproximando. Para por aqui. Para que você vai chegar aqui perto até você cair? Então para
longe do pecado. A Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. Então, se o mal está aqui, você não se aproxima dele quase encostando, mas se encostar. Você foge dele, sempre. E a última coisa é, se distraia. Vou te dar um outro exemplo. A pornografia é pecado. Se você tem problema com isso, você não vai ficar em sites que te levam a pecar, você não vai entrar em grupos de WhatsApp que te levam a pecar. Você vai sair disso tudo, excluir os sites, excluir o grupo, sair de tudo. Se necessário, se estiver te dando uma tentação muito grande de fazer isso, você vai desligar o seu celular, sair de perto dele, dar uma volta na rua, conversar com uma amiga, você vai se distrair, levar a sua mente para outro lugar, para que você esqueça dessa tentação. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar para que ele venha e coloque isso na sua mente. Que vier na sua mente, faça o contrário do que aquilo manda, para que você não caia em tentação. E distraia sua mente, leve ela para outro lugar. Leia a palavra de Deus, porque você já junta 2 pontos, que é se distrair e aprender mais de Deus. Ore, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Nós podemos sim fazer isso. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então peça a Deus para que tire isso do seu coração e medite na palavra dele. Converse com um amigo, com um líder que vai te aconselhar da melhor forma. Agora, para a gente encerrar, tome muito cuidado com uma coisa. Como nós lemos em Mateus 4, nessa tentação de Jesus, o diabo ele usa a própria palavra de Deus. A Bíblia ela é verdade, de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum erro nem contradição nela e ela não vai te levar a pecar. Mas o diabo é mentiroso e ele pode pegar uma verdade e transformar numa mentira. Pegar o que é verdade, tirar o contexto, fazer uma aplicação ruim. E a gente vê muito isso hoje em dia. Até mesmo líderes, pastores pegando o que está na Bíblia e tirando conclusões erradas. Por mais que essa pessoa esteja falando em nome de Deus, por mais que esteja num púlpito, cuidado. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Nem sempre a tentação ela vai aparecer para você como algo muito ruim. Às vezes vai ser algo que parece não ter nada a ver, parece não ter nenhum problema, parece até ser uma coisa boa. Até porque se a gente fosse parar para pensar, qual seria o problema de Jesus transformar a pedra em pão? Ele podia mesmo fazer isso, mas o problema é que ele estava tentando provar para o diabo, provar para ele mesmo que ele era o Filho de Deus. E ele não precisava provar isso para ninguém. E era o diabo falando, com certeza não vinha coisa boa de lá. A Bíblia diz para você resistir ao diabo, e aí ele fugiria de você. Por mais que pareça uma tentação muito grande, por mais que pareça que isso nunca vai acabar, resista que isso vai acabar sim. Isso vai ter um fim. Peça a ajuda de Deus que Ele te ajudará. Obrigada por ter assistido até aqui. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E deixe seu curtir e seu comentário se você tiver gostado do vídeo. Essas foram as 5 formas que eu pensei de como vencer a tentação, mas se você souber mais alguma, coloque aqui nos comentários também. Deixe Deus usar também a sua vida para falar com outras pessoas. Um beijo e fiquem com Deus.